Saúde a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de dizer que é uma alegria muito grande ter esta oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Uma satisfação, agradeço aos pastores pelo convite, ao nosso querido pastor, por tudo que tem nos dado essa oportunidade. Antes de começar, peço licença só para fazer uma breve oração, para que nós possamos ser expostos à palavra, né? Falarei hoje sobre como temos que nos posicionar para vencer não só a perseguição, mas principalmente a sedução do mundo, com base no primeiro capítulo do livro de Daniel, que nós seremos expostos aí à tradução da NVI, já aviso aí aos queridos amigos da mídia, né, quando forem projetar. Então oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui reunidas, que o Senhor possa, por meio do poder de Teu Espírito, não apenas chegar à mente dos que ouvem, mas que eles possam fazer com que esta palavra alcance o coração, promovendo transformação de vida, Senhor. Que as minhas palavras não sejam minhas, sejam Tuas, que o Senhor verdadeiramente possa, por meio de Tua palavra, nos mostrar o caminho. E é no nome do Teu Filho, Pai, no nome do Deus missionário, do Deus que vem à terra, para restabelecer a ponte entre o homem e Deus, no nome dEle, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, em uma só voz, dizemos: Amém. Amados irmãos, nós, na nossa experiência cristã, nós muitas vezes sentimos um desconforto, uma percepção de que parece que somos diferentes desse mundo, que nós não fomos feitos para esse mundo. Nós sentimos assim um desconforto e muitas vezes uma dificuldade em termos de buscar e manter a nossa fé em um mundo que se apresenta de maneira cada vez mais hostil à nossa fé. Mas se nós analisarmos bem, se nós analisarmos verdadeiramente quem somos, se nós nos expusermos ao que verdadeiramente nos diz a palavra do Senhor, não custará muito para que nós entendamos que de fato nós não somos desse mundo, nós não somos daqui, nós estamos apenas temporariamente aqui e não de qualquer forma, estamos temporariamente aqui com um propósito. A nossa cidadania, e é importante que saibamos isso verdadeiramente. Eu sempre falo que às vezes quando nós nos expomos aos conceitos, eles às vezes ficam apenas na nossa mente, mas é importante que eles entrem no nosso coração e verdadeiramente nós vivamos de acordo com esses conceitos. Mas quando nós entendemos quem de fato somos, aí que nós entendemos que a nossa cidadania de fato é celestial. Aquele escritor C.S. Lewis, né, um escritor muito bom, escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele dizia assim, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. Aí, a conclusão que ele tirou dessa constatação de que ele tinha desejos que nada na terra podia satisfazer foi a seguinte, aí ele continua: a única explicação lógica é que eu fui criado para outro mundo. É verdade. Ele se referia a esse sentimento de estranhamento no mundo, ao sentimento de não pertencimento a este mundo, como se, e de fato somos assim, estamos aqui apenas de passagem. Nós vejamos o que o apóstolo Pedro diz, né? O texto base hoje é Daniel, mas vejamos o que o apóstolo diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, dos versos 11 e 12, a primeira de Pedro, no capítulo 2, versos 11 e 12, as escrituras dizem assim: Amados, insisto em que, como, olhe só, estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Olhe como quando somos colocados diante das Escrituras, nós começamos a aprofundar esse nosso sentimento. Nós não somos apenas estrangeiros, nós não somos apenas peregrinos, mas o apóstolo Pedro, ele acrescenta: nós não apenas somos estrangeiros e peregrinos, mas temos uma missão, viver de forma exemplar neste mundo. Aí é que surge essa questão central, e é a questão
que fica martelando, né, a mente, o recheio do crânio de tantos jovens, principalmente quando entram na universidade ou mesmo nos últimos anos do ensino médio, e outras pessoas também. Como viver neste mundo como cristão, de forma exemplar, sem ser consumido por ele? Como ir à escola, como ir à universidade, sem sermos verdadeiramente consumidos por essas ideologias que têm por fim destruir a igreja e destruir a família? Como fazer isso? Como estarmos em lugares assim, né? Na academia, no mercado, na vida, como estarmos influenciando o mundo, aliás, não só resistindo à destruição que o mundo quer nos propor, mas vivendo de forma exemplar, vivendo de forma que glorifique ao nosso Senhor. É bem verdade que é uma batalha difícil e muitos às vezes não conseguem, são destruídos, esmagados, são aniquilados. E exemplos não faltam, né? E essa é uma estatística que faz com que igrejas como esta daqui se debrucem sobre a questão apologética, da apresentação da defesa da fé, porque é uma estatística terrível: de cada 4 jovens cristãos, 3 abandonam o cristianismo quando entram na universidade ou mesmo nos últimos anos do ensino médio. Nós estamos perdendo os nossos jovens e nós não podemos aceitar isso. Nós temos que fazer algo, nós temos que nos posicionar. E por onde então devemos começar para que não percamos os nossos jovens? Bom, amados irmãos, como os jovens devem se portar? O que as Escrituras nos dizem para influenciar os jovens e a todos nós, para que nós saibamos como nos portar, para que nos defendamos dessas ideologias anticristãs, ideologia de gênero, feminismo, LGBTismo, todas essas demais ideologias provenientes do comunismo, têm por intuito destruir a família, destruir a igreja, e como devemos nos portar. Se nós formos às Escrituras, não é? Há muitas situações nas Escrituras que nos dão indício e orientação de como devemos nos portar, mas nas Escrituras tem uma história que é muito interessante sobre esse assunto, nos ensina muito sobre isso. Aliás, é uma história que discorre sobre 4 jovens que foram levados, esses jovens, a viver em uma terra estrangeira, uma terra cheia de seduções, mas são 4 jovens que, apesar deste desafio que é posto para a juventude hoje em dia, esses 4 jovens, diante desses desafios, eles mantiveram o seu comprometimento com o Senhor. Então as Escrituras nos trazem uma história assim, uma história bem sucedida, que se nós aprendermos com base nessa história, nós estaremos atuando no sentido de melhorar essa estatística perversa, de que de 75% a 80% dos jovens afastam-se do cristianismo nesses momentos. Então nós vamos estudar isso, não é? E foi graças, inclusive, a este comportamento de fidelidade ao Senhor, que os jovens tiveram, mesmo no mundo de sedução, que Deus os prosperou. Uma história cheia de ensinamentos. Eu falo aqui do livro de Daniel, que vamos ver no livro de Daniel o que podemos aprender, nem que por pouco tempo, mas vamos ver algumas coisas que podemos aprender nesse livro, para que possamos enfrentar este problema, que será de forma mais pormenorizada, com maiores detalhes, abordado durante a conferência, que é a Apolo 23, a conferência de apologética. Então eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras no livro de Daniel. Vamos ler o capítulo 1, vamos ler o primeiro verso. Vamos ver o que as Escrituras nos dizem. Vamos entender aqui a história. Então Daniel 1:1 diz assim: no 3º ano do reinado de Daniel 1, esse é eu acho que é Daniel. Bom, então no 3º ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, né? Então nós temos Daniel, vamos ler o capítulo 1, vamos ler do verso 3 ao 4,
que vamos ver que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, algo aconteceria ali que mudaria a vida. Isso mesmo. Então, então Daniel 1, 3 ao 4, depois da invasão do rei Nabucodonosor em Jerusalém, vamos ver o que acontece ali. Olha o que diz Daniel 1, do verso 3 ao 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Aí o verso 4 diz aqui, né? Jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então vamos pensar nessa história. É um jovem que é criado na família, criado no meio do povo de Deus, que vai passar por uma situação. Ele é levado, né, esses jovens são levados para a Babilônia para que aprendam na Babilônia e sofram ações de afastamento do que eles tinham quando aprenderam com o povo de Deus. Daniel tinha por volta de 15 anos aqui. A família de Daniel deve ter ficado absolutamente apavorada. Como as famílias hoje, às vezes, quando os filhos estão crescendo, né, os filhos vão chegando ali na hora de ir para a universidade, ou algumas ideologias que são colocadas até nas escolas, nós falaremos amanhã sobre isso. As famílias às vezes ficam apavoradas. E os jovens são levados para a Babilônia, são levados para onde? Para longe da influência dos pais, para longe da influência do povo de Deus, da sua igreja. Irmãos, uma coisa que nós devemos saber enquanto pais é o seguinte, que por mais cuidadosos que nós tenhamos sido na educação dos nossos filhos, é importante que nós deixemos claro para eles que eles têm de saber que cada vez mais o futuro deles dependerá das escolhas que eles irão fazer. O futuro cada vez mais será função das decisões que eles tomarão, principalmente nesses momentos em que eles estarão mais distantes da influência dos pais. Daniel na Babilônia, ele viu-se assim, ele se viu longe da proximidade dos pais, longe da proximidade da igreja do Senhor, da proximidade do povo de Deus. E olhe só que eles, assim como os pais muitas vezes quando devem fazer isso, mas é o momento que eles enfrentam os filhos, agora os filhos sofreriam influência de uma cultura contrária. Na Babilônia, os filhos sofreriam influência de uma cultura contrária ao que eles tinham aprendido com os pais. Não é a isso que os filhos estão sendo submetidos hoje? Por isso que nós temos que ver como temos que resistir a isso, como é que os filhos devem ir e virar influência e não serem influenciados. Hoje em dia a mídia, amados irmãos, a cultura, a educação, a universidade, são lugares que nós temos que ir, mas temos que ir de forma preparada. Os jovens têm de estar preparados para ir a esses lugares. Os jovens têm de estar preparados e é papel que a igreja e a família não podem negligenciar, no sentido de preparar os jovens para que nesses lugares eles sejam influência e não sejam influenciados. Nós temos um papel a exercer enquanto estamos aqui. Aquele propósito que é o que buscamos na vida, ele acontece quando entendemos que temos algo a fazer neste mundo, que não somos desse mundo, mas temos algo a fazer aqui. E o que é esse algo a fazer aqui? É exatamente entender que nos ambientes mais hostis ao cristianismo, se Deus nos coloca ali, é para que nós nos preparemos, para que sejamos luz na escuridão, para que levemos esperança para o mundo desesperado, para que mostremos a todos que nós temos a resposta para qualquer que seja a pergunta, e que essa resposta não é uma ideia, um conceito, é uma pessoa, Jesus Cristo. A pessoa descobre muito sobre si quando está só, ninguém está olhando para ela. E os jovens ali de Daniel, assim como muitos hoje, passam por isso.
Eles têm que entender que tem algo a fazer, tem uma missão a fazer. Amados irmãos, o mundo, assim como faz ou fez a Babilônia, o mundo aí fora, assim como fez a Babilônia, ele tem uma missão de cooptar os jovens, cooptar as pessoas, cooptar o mundo para eles. Agora, um grande problema que há, e aqui eu gostaria de trazer esse pensamento para vocês, é que quando nós achamos que a estratégia mais eficaz do mundo para cooptar os jovens, para trazê-los para si, as pessoas acham que é pela força. Mas essa não é a estratégia mais eficaz, não. Não, amados irmãos. O maior perigo que esses jovens enfrentaram na Babilônia não foi a perseguição, foi a sedução. Perseguição e sedução são dois atos que são utilizados, duas formas de ação que são utilizadas contra a igreja do Senhor. Agora, a perseguição é algo que nos vem muito à mente, que aparece muito aos olhos, ela é real, ela é terrível. Aliás, mais cristãos morreram só no século XX, no século passado, do que nos 19 outros séculos somados. Existe até hoje. Mas eu tenho que lhes dizer também o seguinte: sempre que a igreja é perseguida, e eu imagino que a igreja do Brasil será mais perseguida, sempre que a igreja é perseguida, a igreja genuína, que se mantém fiel aos princípios do Evangelho, se mantém fiel ao Senhor, ela se fortalece e cresce. Nós devemos orar sim, amados irmãos, pela igreja perseguida, mas aqui eu peço licença para lhes fazer um pedido, para que oremos também, não apenas pela igreja perseguida, mas que oremos, coloquemos também em nossas orações a igreja seduzida. Uma das coisas que o livro de Daniel nos mostra é que a sedução é uma arma utilizada pelo inimigo de nossas almas, que é muito mais poderosa e eficaz do que a perseguição. E é interessante que Nabucodonosor sabia disso. Quando nós vamos ver as estratégias que ele utiliza para cooptar os jovens, são estratégias inteligentes de sedução, assim como são as estratégias que são utilizadas hoje por meio das ideologias. São meios de sedução dos jovens. Feminismo, ideologia de gênero, manipulação da linguagem. As pessoas sem saber que ao subestimar o poder da linguagem nos seus filhos, permitindo que eles falem de uma forma diferente do que devem falar, fale todes, por exemplo, as pessoas não sabem que ao abrir mão para o uso inadequado da linguagem, está abrindo o caminho para o uso inadequado do pensamento, e o uso inadequado da ação. Da forma que nós falamos, nós pensamos, da forma que nós pensamos, nós agimos. É muito sutil. É a sedução. Então vamos ver como a estratégia aqui em Daniel, muito mais do que perseguição, foi sedução. Que é a estratégia que é utilizada hoje, e o remédio é o entendimento das razões da fé, para que nós nos coloquemos de forma inteligente e articulada, para que esses jovens tenham respostas para o desafio cético que encontram na contemporaneidade. Então leiamos Daniel 1, no capítulo 5, vamos ver se não é uma estratégia de sedução. Olha o que o rei da Babilônia fez com os jovens quando chegaram lá. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Aqueles jovens que foram levados, não foi oferecido um terror. Aqueles jovens que foram levados, foi oferecido a comida que estava na mesa do rei. A melhor comida e a bebida que o mundo podia oferecer. E não só isso. A eles foi oferecido uma doutrinação, um treinamento, de acordo com o quê? Com os ensinamentos babilônios. Eles aprenderiam o quê?
nesse ato de sedução? Aprenderiam sobre a mitologia babilônia. Aprenderiam sobre o deus Marduk, o deus Bel, o deus Nabo. E às vezes quando a gente fala isso, pastor, as pessoas acham que estamos falando de uma coisa muito passada, que não vai acontecer. Engraçado que eu estava lendo uma obra escrita, nem cristã, era judaica, né? Escrita por um judeu, um rabino. E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, olhe, os deuses pré-helênicos, esses babilônicos que eu falei, sobre os quais eu teci aqui os comentários, que eu mencionei, ele disse, esses deuses, Baal, Marduk, esses deuses, eles estão mais vivos do que nunca, e tentam seduzir as pessoas hoje como faziam antigamente. Será? Vocês acham que esses deuses pré-helênicos estão vivos até hoje? Baal, que Deus é esse? Baal, que inclusive é mencionado no Novo Testamento, não é? Mencionado pelo seu nome, que encontra na tradição hebraica, que é Mamon. Que Deus é esse? Que Deus é Mamon? É o Deus do dinheiro. Não é um Deus pré-helênico na atualidade, tentando fazer com que muitos tirem o lugar em que Deus deve estar para colocar o dinheiro. O dinheiro em si não é mal, mas o amor a ele é destrutivo, porque o dinheiro faz muitas promessas, mas ele não é como o nosso Senhor, fiel para cumpri-las. Astarte, uma outra deusa pré-helênica, conhecida por Vênus, a deusa da pornografia, a deusa da prostituição. Quantos, amados irmãos, são aqueles que desavisadamente caem na sedução da pornografia, na sedução da prostituição? Quantos são dominados por isso? Vamos pegar outro deus pré-helênico, a lista podia ser a pregação toda. Calíope. Quem é Calíope? Calíope é a deusa do alarde, a deusa da autopromoção, a deusa da fama só pela fama, a deusa que propõe às pessoas que elas queiram ser famosas simplesmente para serem famosas. Há algo mais atual do que isso? A fama sem conteúdo? Há algo mais atual do que isso? Amados irmãos, o mundo do rótulo sem conteúdo, do invólucro que envolve o vazio, esse é o mundo da contemporaneidade. Nós temos que nos colocar e saber que são seduções contemporâneas, que temos que aprender a resistir a elas. O mundo hoje age da mesma forma que agiu o rei da Babilônia. O inimigo de nossas almas, embora não seja muito sábio, é muito velho. Ele sabe o que funciona e o que não funciona. Nós temos que nos colocar sobre isso. Temos que entender que há deuses que se propõem e se colocam como candidatos para que nós os coloquemos no lugar de Deus. Mas, irmãos, eu proponho que vocês agora façam uma lista das suas prioridades, uma lista mental das suas prioridades. Faça uma lista do que é mais importante para você, depois em segundo lugar, em terceiro. Faça uma lista. Não vai precisar dizer para ninguém, seja bastante sincero, faça de uma forma que só você consegue atingir aqueles lugares mais obscuros da sua psique. Vá ali, onde ninguém mais vai, e faça uma lista mental das suas prioridades. O que estiver em primeiro lugar, este é o seu Deus. E a sedução na Babilônia era um perigo seríssimo, como é até hoje. E o rei da Babilônia sabia disso, mudou o nome dos jovens para lhes tirar a identidade,
porque o rei sabia que a melhor forma de fazer para tirar, extirpar, amputar a identidade daqueles jovens não era pela força, mas era pela sedução. E quantos hoje são tentados a fazer a mesma coisa? Abandonarem a sua identidade como de cidadão celestial, filho de Deus, para flertarem com outras identidades que são babilônias ou babilônicas. O rei Nabucodonosor, ele queria babilonizar os judeus. Se nós formos atualizar isso, nós podíamos dizer assim: o mundo quer secularizar os jovens, o cristão. Se o rei da Babilônia queria babilonizar os judeus, a tradução, a atualização disso é ver o mundo querendo, o inimigo das nossas almas, utilizando todas essas ideologias para secularizar o cristão. Por isso que há tantas igrejas por aí, né, que a gente vê que são muito facilmente susceptíveis a aderirem a modinhas. Por quê? É um papel de secularização que está acontecendo. Agora, amados irmãos, a história de Daniel, ela não só nos mostra o quão ardiloso o mundo é, não, mas também ela nos mostra e nos dá o exemplo de que é possível resistir a tudo isso. A história de Daniel é uma história de vitória. Daniel não sucumbiu à sedução da Babilônia. Daniel não abriu mão do único e verdadeiro Deus para, por exemplo, querer crescer no mundo pagão. Ele não abriu mão de seus valores, porque achando que abrindo mão de quem era, ele teria vantagens no mundo pagão. Ele não fez isso não, porque Daniel sabia, como nós devemos saber, que só há crescimento genuíno na fidelidade ao Senhor. Vamos ver aqui em Daniel no verso 8, capítulo 1, verso 8, vamos ver o que Daniel fez, para que nós possamos a partir de agora então, tentar construir alguma estratégia, alguma ideia de como ele fez para resistir a essa sedução. Olha o que o Daniel 1, 8 diz. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Mas, irmãos, cadê adolescente? Vários adolescentes dizendo assim, né, eu não vou comer a comida do rei. É fato que aquela comida poderia ter sido oferecida a outros deuses, ser impura de acordo com os padrões judaicos. Mas me diga uma coisa, o que é que está por trás dessa estratégia de se negar às tentações mínimas da sedução? Daniel sabia, e essa é uma estratégia que todos os jovens devem saber, todo mundo, mas os jovens em especial, ser fiel nas pequenas coisas, para que nós tenhamos força para sermos fiéis nas grandes. Aquela comida poderia sim ter sido oferecida a ídolos, como eu falei, mas, amados irmãos, nós temos que saber que o que está por trás aqui é que para que resistamos à sedução do mundo, nós temos que ter a convicção que temos que começar com a fidelidade nas pequenas coisas, nos portar contra as pequenas seduções, não sermos inocentes para cairmos nas pequenas seduções, porque só sendo fiel nas pequenas é que conseguiremos ser fiel nas grandes. É interessante também que em Daniel ele nega, se resguarda de cair nessa sedução, mas o faz de forma absolutamente educada, com estratégia. Ele não sai quebrando tudo, chutando tudo, sai derrubando tudo. O jovem chega na universidade, tem uma sedução no negócio, você vai negar aquilo ali, mas olha a estratégia de Daniel, tem a forma de fazer. Olha Daniel 1, vamos ler dos versos 10 ao 13, para vermos que coisa educada ele faz, para se negar isso aqui. Olha o que as escrituras dizem.
Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo, o rapaz dizendo a Daniel lá, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida a vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. E aí, o que é que Daniel poderia fazer aqui, diante disso? Daniel queria negar a pequena sedução, que era a comida. Aí o rapaz diz assim, olha, se você negar e o rei achar que vier aqui e olhar para vocês e dizer, está todo mundo pálido, está doente, eu vou ter problema. Aí o que é que Daniel fez? Olha só como Daniel nega isso aí. O verso 11, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tem encarregado de cuidar deles, de Ananias, tal. Olha o verso 12, o que é que diz aqui, ó. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Daniel, em seu posicionamento, não abriu mão do Senhor, pelo contrário, confiou em Deus que ele não o envergonharia. Daniel agiu com estratégia. Daniel não deixou de colocar Deus no centro das suas escolhas, mesmo das escolhas pequenas. Mas, irmãos, parece algo tão óbvio, né? De uma obviedade muito grande o que eu estou dizendo para o cristão, e de fato é. Nós temos que colocar Deus no centro de nossas escolhas, mas para colocar isso em prática, nem sempre é assim não. Porque o mundo está dizendo o tempo todo que você deve colocar a si próprio no centro das suas escolhas, e até aceita que Deus fique ali, na periferia. O mundo nos diz para priorizar os nossos próprios interesses. É isso que o mundo nos diz. Nem que você coloque Deus em segundo plano. Daniel não sucumbiu a isso, nem a comida, e agiu com estratégia. Nós também podemos ser como Daniel, meus irmãos. Nós podemos ser fiéis ao Senhor, mesmo nas coisas pequenas. Agora, algo muito importante aqui para os jovens é o seguinte: você veja que a fidelidade, no caso, a fidelidade a Deus, a fidelidade ao Senhor, não quer dizer isolamento do mundo, não quer dizer isolamento do conhecimento. Tem uma época lá que eu frequentava os Amish, que é um grupo, eu considero cristão, pelo que eu vi, eu frequentei lá. Mas é um grupo tão cheio de religiosidade que eles vivem como viviam-se, como as pessoas viviam no século XVI, né? Seguindo os ensinamentos de Aman. Então eles não querem contato com o mundo, não querem contato com o mundo. Mas não é isso que Daniel fez. Daniel não se recusou a estudar outras religiões, não se recusou a aprender outras línguas, não se recusou a aprender outras culturas. Daniel não se recusou a ir à universidade, entre aspas, da Babilônia, não. Mas ele se recusou a ser dominado pelos falsos mitos que estudaria. Na universidade secular, amados irmãos, há verdades e falsidades. E saiba que a universidade é o espaço, se você tem um espaço que é genuinamente para o cristão, deveria ser a universidade. Porque hoje as ideologias tomaram a universidade. Mas Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, são exemplos de universidades que foram criadas como escolas de discípulos cristãos, viu? A maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard. O lema original da Universidade de Harvard era: verdade para Cristo e a igreja. Isaac Newton, que foi o maior cientista que já pisou sobre a terra, as pessoas acham que era Einstein, mas Einstein não era um bom matemático, né? O pastor é matemático. Einstein não era um bom matemático, ele usava a matemática de outras pessoas, né? As 4 equações de Maxwell, a geometria de Riemann. Newton não. Newton desenvolveu a ciência até um determinado ponto, que a matemática que existia não dava conta, ele foi e desenvolveu a matemática. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática, ele tinha feito tudo. Quantos aqui sabem que o maior cientista que já pisou sobre a terra escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência?
Não estou dizendo que eu concordo com os escritos dele sobre as Escrituras, não. Estou dizendo que o que mais ocupou o espaço mental do maior cientista que já pisou sobre a terra foram as Escrituras. Então a universidade é o lugar genuíno para o cristão, mas está dominado. Então nós devemos recuperar a universidade, o espaço acadêmico, o espaço da mídia, todos os espaços, mas com estratégia. Como conhecer, influenciar, como fazer tudo isso? Uma estratégia que tem aqui, que podemos tirar Daniel, é que às vezes o cristão genuíno, tudo que ele vai fazer, ele pergunta se é certo ou se é legal. Se ele achar que é certo e legal, ele faz. Mas temos que dar um passo a mais. Tudo o que fazemos, nós temos que perguntar se é certo, legal, mas temos que perguntar se é sábio. Para que nós nos preparemos, para que estejamos na universidade, influenciando e não sendo influenciados, nós temos que nos preparar não só com o que diz o que é certo, o que diz o que é legal, mas quando você diz que aquilo é sábio. A que filmes eu assisto, a que músicas eu escuto, a que festas eu vou, com que pessoas eu estreito o meu relacionamento. Todos esses aspectos da vida trazem essa necessidade de nós perguntarmos: é sábio fazer isso? Amados irmãos, o que Deus quer, na realidade, é que cada um de nós nos examine, é um autoexame. Nós temos que nos autoexaminar. Em tudo que nós fazemos para nos aproximarmos, para podermos ir para esses ambientes e influenciar e não ser influenciados, nós temos que ter a tática de a todo tempo nos autoexaminar e dizer: tudo o que eu faço, você tem que examinar, isso me aproxima mais de Deus ou me afasta mais de Deus? Sabedoria é agir com a aplicação prática do conhecimento. Ser sábio nas nossas ações é escolher aquelas ações, as amizades, tudo que nos aproxima do Senhor. Sabedoria é diferente de conhecimento. Por exemplo, se você disser que tomate é uma fruta, isso é conhecimento. Mas se você colocar essa fruta, tomate, na sua salada de fruta, é falta de sabedoria. Você veja aqui que Daniel ele foi fiel ao rei da Babilônia, mas foi fiel sem comprometer a sua fidelidade ao Senhor. Aí muitas pessoas perguntam assim: vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena ser fiel ao Senhor? Vamos ler Daniel 1,17. Vamos ver como Deus recompensa a fidelidade. As Escrituras dizem assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Amados irmãos, graças à fidelidade ao Senhor, Daniel foi designado para exercer uma alta função lá no Império Babilônico. Aí as pessoas perguntam: mas pastor, agora eu estou em situações que eu tenho que, de fato, o mundo está querendo que eu faça algo que é contrário à sua palavra. E se eu não tenho como sair de forma educada, de forma estratégica, o que é que eu tenho que fazer? Pastor, eu estou sofrendo perseguição no meu trabalho. Estou sofrendo perseguição na universidade. O que é que eu tenho que fazer? O livro de Daniel nos mostra uma situação que mais à frente, 3 dos amigos dele, que conhecemos a história, eles se recusaram a adorar a imagem de ouro lá. É uma situação. Não há como se você é forçado a fazer algo claramente contrário às Escrituras, o que é que você vai fazer? Você não vai fazer aquilo e vai confiar no Senhor. Mesmo nas situações em que não tem como você, de forma estratégica, manter-se fiel aos princípios,
você tem que se colocar mesmo contrário àquilo que vai afastá-lo do Senhor. Você não pode ferir os princípios das Escrituras. Pode chover canivete, o sangue dá na canela, pode acontecer o que for, você estará na palavra do Senhor. Olha aqui Daniel no capítulo 3, no verso 21 a 27. Vamos ver o que é que acontece quando mesmo nessas situações nós dizemos, eu não me afastarei do Senhor. Olha o que diz Daniel 3, 21 a 27. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Os amigos de Daniel, por não obedecerem e adorarem uma imagem de ouro, foram amarrados, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, e foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. O 22, a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aí o 24 diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Foram 3 que se recusaram a abandonar o Senhor, e como consequência foram jogados na fornalha tão quente, que as pessoas que foram jogá-los lá morreram do calor da fornalha. E jogaram os 3 lá, e o rei, quando olha, vê 4, e um deles se parece com o filho dos deuses. E olha o 26 aqui, vê os 4 desamarrados e ilesos, sem sofrer nada. E olha o que o 26 diz: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. E o 27, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Amados irmãos, quem era o 4º homem? Era o Senhor, Jesus Cristo. Quando a situação aperta, você vai fazer o quê? Você vai para cima, porque você não está só, você está com o Senhor. Deus, Ele nos dá estratégia, mas nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Pode vir o que for. É o que eu estou dizendo, pode chover canivete, você não tem nem medo não de ir para a chuva não. Se for para negociar a palavra do Senhor, você não vai nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda, você se mantém nela e confia no Senhor. Deus não nos abandona, Deus sempre está conosco, Jesus sempre está conosco. Uma coisa interessante que eu acho é que no dia da queda do homem, Deus não nos abandonou. Às vezes as pessoas não... Abra aí, irmão, Gênesis 3, 21. No dia da... Gênesis 3 é a queda. Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Essas roupas eram de pele sintética? Não. O que houve aqui foi o quê? A primeira morte, o primeiro sacrifício. No dia da queda, Deus em teofania, Jesus vem e já age para demonstrar à humanidade como resolverá o problema definitivamente no sacrifício perfeito. Mais à frente, quando Ele vem, encarna, em João 1, com João 1,14, encarna, tabernacula, vem à terra para morrer em nosso lugar. E Jesus esteve ali no dia da queda. Jesus esteve lá na fornalha, não é?
Então Jesus esteve no dia da queda, veio, atuou como alfaiate, né, para fazer a roupa. Veio no dia da fornalha, atuou como bombeiro, né? Veio depois, atuou como carpinteiro. Não importa. O que importa é que Ele não nos abandona, Ele sempre está conosco. O que eu acho importante mesmo, diante de tudo que nós podemos apreender, captar das Escrituras aqui, é que nós não podemos subestimar o que Deus pode fazer com cada um de nós, quando nós somos fiéis às pequenas coisas. Quando somos fiéis às pequenas coisas, nós sabemos que o Senhor está conosco. Não subestime, amados irmãos, o que Deus pode fazer com você, se você for fiel às pequenas coisas. Ai meu Deus, aquela vaga de emprego, mas para eu conseguir aquela vaga eu tenho que fazer alguma coisa que não é certa. Chuta essa vaga para lá. Ah, eu preciso não sei de que, eu tenho que abandonar o Senhor. Chuta esse negócio para lá. Quando você é fiel às pequenas coisas, o Senhor cada vez mais, você está indo cada vez mais para perto do Senhor. Às vezes antigamente tinha um caminhão, um caminhonete, né, que tinha um banco, que era um banco só. Já viu falar isso? Que era um banco só, assim, não tinha assim, era um banco só. Aí estava lá o rapaz, né? O rapaz lá arranjou uma namorada, e ele dirigia aqui, e a namorada bem pertinho dele, assim, né? Aí passou o tempo, ficava a namorada perto dele, ele dirigia, passou o tempo, ele noivou, casou, depois de 30 anos, não sei o que, ele ainda tinha o mesmo carro. Mas a mulher andando nesse mesmo carro olhou para ele e disse: oh, meu amor, veja bem, quando a gente era namorada, a gente andava nesse carro, mas eu andava bem pertinho de você, agora a gente está tão distante. Aí ele disse para a namorada: olha, minha querida, eu estou no mesmo lugar, você que se afastou de mim. A mesma coisa é a gente diante do Senhor. Deus sempre está no lugar dele. Quando somos fiéis às pequenas coisas, nós estamos nos aproximando dele. Da mesma forma, amados irmãos, como é que nós podemos esperar, que muita gente faz isso, como é que nós podemos esperar que Deus seja fiel conosco nas grandes coisas, se nós negligenciamos as pequenas? Não é ilógico, não? Como é que eu posso ter muita gente tem expectativa real de fidelidade do Senhor nas grandes coisas, que Deus vai confiar nas grandes coisas, se nas pequenas nós não confiamos no Senhor? Se nós não somos fiéis no pouco, como seremos no muito? Tem gente que ganha, sei lá, R$1.000, aí dizima. Vai ganhar 10 mil, não quer mais dizimar. Se não dizima, aliás, ganha 1.000, não dizima e diz: porque se eu ganhar 10 mil, eu vou dizimar. Se a pessoa não dizima ganhando R$500, R$1.000, ele não vai dizimar ganhando 10 mil, 20 mil, 50 mil. Como é que você quer ser fiel nas grandes se você não é nas pequenas? Eu acho assim, sabe? Assim como Daniel, nós temos que cultivar a fidelidade no pouco, sabendo que Deus nos recompensará, e nós saberemos que seremos também fiéis no muito, em todas as áreas. Então, amados irmãos, são essas duas estratégias que eu falei com vocês aqui. A primeira, né, eu falei da estratégia de Nabucodonosor, que é a estratégia da sedução. Temos que ser astutos, inteligentes, entender o que está por trás dessas ideologias, a escravidão que essas ideologias trazem, entender tudo o que está acontecendo. Não podemos ser ingênuos. Eu estava falando aqui que as escolas infantis hoje, aqui parece que não chegou ainda, estão com a ideia aí de fazer a gestão socioemocional da criança, trazer disciplinas como laboratório inteligência de vida, projeto de vida, essas disciplinas que têm esse nome. Eu não sei se vocês, aqui parece que não chegou isso ainda. Essas disciplinas estão entrando na escola, e eu fui ver o material dessas disciplinas com curiosidade. E os grupos que promovem essas disciplinas têm associação com um grupo chamado MEMO. Você pode depois procurar. MEMO é homem ao contrário.
As escolas vão pegar seu menino desde criancinha e vai ensiná-lo a não ser homem, a desconstruir a masculinidade, dizer que a masculinidade é tóxica. Isso é só um exemplo da estratégia Nabucodonosor é essa. E tem a estratégia da perseguição também, que é a estratégia do faraó. Mas diante de uma ou de outra, nós cristãos temos que ter gravado em nosso coração João 16:33, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Deus venceu o mundo. Amados irmãos, se entendermos, me parece, que não somos deste mundo, se entendermos que a sobrenaturalidade é o que deve estar em prioridade em nossa vida, nós seremos mais capazes de viver uma vida que glorifique a Deus aqui. Nós seremos capazes de, assim como Daniel, resistir às seduções do mundo, de nos mantermos firmes naquilo que Deus tem para que nós façamos. Eu já tentei muito descobrir qual era a razão de nós não sermos imediatamente arrebatados após a nossa conversão. Porque assim, pela lógica era assim, na minha opinião, né? Minha lógica era assim: se você não entregou sua vida ao Senhor, no momento que você entrega, era para você ser arrebatado. Por que continuamos aqui entre a nossa conversão e a nossa morte? Por quê? A única resposta possível para isso é porque Deus tem algo para nós fazermos. Deus conta conosco para que nós reflitamos a luz para o mundo em trevas. Não que queiramos ser como o sol, que tem luz própria, mas que queiramos ser como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo. Nós temos uma missão a fazer, amados irmãos. Todo cristão é um missionário. Ou como já dizia lá o Spurgeon, né? Já dizia que se você é cristão, todo cristão, ele dizia, ou é um missionário ou é um impostor. O cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque a única razão que nós temos para continuarmos aqui na terra após a nossa conversão, se já entregamos a nossa vida ao Senhor, é para levar essa verdade para o mundo. Você sim, jovem, tem que ir para a universidade, mas tem que ir preparado para saber que você não está ali para ser influenciado, você está ali para influenciar. Mas pastor, eu vou ser perseguido. Bem-vindo ao clube. Eu vou até adiante. Se você é cristão e você não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, eu lhe peço que você reexamine a sua saúde espiritual. Como é que você pode estar num mundo hostil ao cristianismo e estar confortável? O cristianismo, ele não é uma opção que nós aderimos a ele por conforto, não. A proposta do cristianismo é outra, totalmente diferente. Aliás, a primeira sugestão de quem vai para o cristianismo é a seguinte: morra, que Cristo viva, abra mão de você mesmo. O cristianismo é algo ao qual nós aderimos não porque é confortável, mas porque é a verdade. Cristo é a verdade. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse termo verdade em grego é aletheia, é o mesmo termo sobre os quais a civilização grega se debruçou por séculos. Portanto, irmãos, o Evangelho nos traz um sentido que vai encher a nossa vida de propósito, que é refletir Cristo para o mundo. Você é chamado para estar no mundo, você não é chamado para ser do mundo, você é chamado para estar no mundo, para influenciar o mundo.
Você é um missionário para influenciar o mundo e deve se preparar para tal. Isso é que encherá a nossa vida de propósito. Esse deve ser o seu propósito, esse deve ser o meu propósito também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor nos dá nas Escrituras. Obrigado, Pai, por nos encher o coração de sentido, de propósito, nos mostrar que a nossa experiência aqui na terra é algo que tem repercussões na eternidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por não apenas nos mostrar o norte, por meio das Tuas Escrituras, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas obrigado por não apenas nos mostrar o norte, mas também, Senhor, por caminhar conosco por meio do Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, habita em nós. E sabemos que quando nós achamos que algo é praticamente impossível, nós devemos entender que aí sim, muito provavelmente, é o plano do Senhor. A impossibilidade é Tua especialidade, Senhor. A nós cabe apenas obedecer, Pai, e aqui estamos com o coração aberto, para que possamos nos engajar em Teu projeto. Não, Senhor, nós não queremos que o Senhor se engaje no meu projeto individual, no nosso projeto individual, não. Nós estamos aqui com o coração aberto para que nós nos engajemos no Teu projeto, Senhor. Senhor, faz com que a igreja seja cada vez mais significativa. Senhor, faz com que a igreja seja uma potencialização de talentos para que o mundo seja alcançado. Senhor, nós estamos vendo que o tempo está chegando. Senhor, nós estamos vendo que urge que façamos algo. Senhor, nós estamos vendo que nós não podemos ficar do jeito que estamos, Senhor. Senhor, nós estamos vendo, Pai, que cada um aí, que passa pelas ruas, Senhor, cada um que está no meu trabalho, no seu trabalho, cada um, Senhor, cada um com que eu me encontro, em cada lugar que eu vou, Senhor. Senhor, faz com que eu tenha convicção de que eu tenho parte de responsabilidade na obra do Senhor aqui na terra. Senhor, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui zigue-zagueando. Nós não entendemos, Senhor, que a igreja é apenas uma reunião no domingo. Não, Senhor. O culto ao Senhor é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, Senhor. Faz-me, Senhor, instrumento de Tua vontade, para que o mundo seja atingido, Pai. Senhor, faz com que minha vida valha a pena, Senhor. Enche, Senhor, todos que estão aqui. Enche o coração de cada um que está disposto a ir para o mundo. Senhor, enche o coração dos jovens que vão para as universidades, Senhor. Que sejam doutores, médicos, que sejam pesquisadores nas universidades. Senhor, enche o coração dos que querem atuar em outros ramos de atividade. Aqueles, Senhor, que estão nas ruas calçando, faz dessa pessoa alguém que está ali naquele momento, naquela hora. Só Ele pode estar ali para atingir um tipo específico de pessoa. Senhor, obrigado por essa realidade sobrenatural que se impõe à naturalidade do mundo. Obrigado, Senhor, por Tua igreja, pelo corpo de Cristo. Obrigado por essas pessoas reunidas aqui, dispostas a negarem a si mesmas para que o Senhor viva. Não, Senhor, nós não queremos que o Senhor seja o copiloto de nossa vida. O Senhor é o piloto da nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo encorajamento que o Senhor dá em Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que a partir de hoje irão intensificar aquilo que elas têm de fazer, que é buscar o mundo perdido. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, aquele que optou por ingressar no espaço e no tempo, se limitar para que viesse e morresse em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque quando Jesus vem, Ele não apenas traz a divindade aos homens, mas quando Ele morre, ressuscita e ascende aos céus, Ele leva a nossa humanidade a Deus.
por essa ponte reconstruída. Obrigado por ele, Senhor, e obrigado pelo teu Espírito. É no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que todos aqui unissonamente dizemos: sejam abençoados, irmãos, na prática da palavra do Senhor.